Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da carta de 1 João. Hoje nós vamos falar em 1 João, capítulo 4, dos versos 13 ao verso 21. E o tema desta mensagem é confiança no dia do juízo. É dessa confiança que nós precisamos diante de Deus, para nós estarmos não com uma confiança arrogante, como nós vamos ver aqui, mas uma confiança piedosa, uma confiança humilde no dia do juízo, que em breve se aproxima, se assim Deus quiser. Vamos ler o texto, então, a 1 João, capítulo 4, dos versos 13 ao verso 21, diz assim a palavra de Deus. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar. Senhor, que a tua palavra lida seja uma realidade nas nossas vidas, que esse texto o Senhor nos dê entendimento, esclarecimento, tanto para pregarmos quanto para ouvirmos e cremos, Senhor, nessas verdades. Que o Senhor, pela tua graça, nos dê essa confiança no dia do juízo em um relacionamento de intimidade com o Senhor. Eu peço isso para a vida da igreja e para a minha vida também, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós terminamos falando no último estudo sobre um teste de amor. Nós falamos que na primeira carta de João, João vem fazendo testes do amor, teste social, teste doutrinário. Porque a finalidade de João aqui é combater a heresia gnóstica, um pouco docética, de que Jesus não tinha um corpo material, de que Jesus não tinha um corpo material, um corpo físico, era apenas uma aparência. E esses falsos mestres que tinham saído do meio dos cristãos estavam disseminando essa mentira, esse erro. Então, João vem combatendo ao longo da primeira carta, nós temos falado isso, sobre a veracidade, sobre a realidade da pessoa de Cristo num corpo encarnado como o nosso, porém sem pecado. Então, João vem falando, porque a mentira que eles ensinavam para os cristãos ali do primeiro século é que o que importa não é o corpo, porque o corpo é mau. Então, o que você faz com o seu corpo, o que eu faço com o corpo, o que os cristãos lá faziam com o corpo, ou seja, todo tipo de moralidade e pecado, não tem problema, porque o que importa é o espírito. Então, João vem combatendo essa mentira. E João vem falando de confissão de pecados, João vem falando de amor fraternal, João vem falando de vários outros aspectos que incluem a nossa vida, o nosso relacionamento com este corpo que Deus nos deu. E nós devemos, então, glorificar a Deus também com a forma como que nós vivemos neste mundo. Então, João tinha feito um teste do amor. Nos versos 7 a verso 12, João tinha falado sobre para nós amarmos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Depois, João falou no verso 10, que nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Depois, João falou no verso 11, amados, Deus de tal maneira nos amou, repetindo aquela mensagem de João 3,16, que é o mesmo autor que escreveu o Evangelho e essa primeira carta, quando ele usa lá, amados, Deus nos amou de tal maneira, um amor inexplicável. Então, João vem falando isso. Depois, aqui no verso 13 agora, então, João enfatiza novamente aqui o permanecer, o amor, porque no verso 12, João tinha terminado assim, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Essa expressão permanecer, João usa ela muito. Usa menos aqui, mas usa muito no quarto evangelho. No capítulo 15 de João, João usa muito essa expressão permanecer
permanecer em Deus. E nessa parte agora, nesse estudo aqui, nós vamos aprender então a importância vital dessa união do crente com Cristo. Que nós só podemos expressar a vida de Cristo se nós estivermos nele, se nós tivermos nascido de novo, se nós tivermos, pela graça, crido no Evangelho, e se a morte inclusiva de Cristo for uma realidade para nós. Então, João vem trabalhando isso. E aqui no verso 13, então, ele continua ensinando isso, a importância do permanecer e as implicações disso. Porque é muito comum as pessoas se dizerem cristãs, dizerem que permanecem em Cristo, mas isso não traz uma evidência, não tem frutos, não é uma realidade na vida dele. Então, João vem combatendo isso. Então, ele diz, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. O permanecer nele e o amor aperfeiçoado, então, nos tira o medo no dia do juízo, e o nosso amor, então, é uma reação que é fruto da sua graça de Deus em nós. João, então, vem falando aqui da importância da permanência mútua. Ele já havia abordado essa verdade antes, no capítulo 3, verso 24 dessa carta, onde João mesmo tinha falado, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Então, nós vemos que uma evidência de nós que falamos que permanecemos em Cristo, que estamos em Cristo, é o fato de nós guardarmos os mandamentos de Deus, guardarmos a palavra de Deus no coração, logicamente pela graça, para nós não pecarmos contra Deus. Não é algo que não dá para ser visto. Alguém que diz, eu permaneço em Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. A Bíblia é quem diz isso. Então, João vem fazendo esses testes para combater justamente o erro gnóstico, que acreditava que era por meio de um conhecimento secreto que algumas pessoas só tinham um relacionamento com Deus. João está falando, não, é por meio de Cristo, é por meio de Jesus, é por meio de nós guardarmos os seus mandamentos. E isso é disponível e é a vida de todo cristão, não apenas de algum grupo seleto de cristãos, mas uma realidade que atinge a todos nós. E para que seus leitores, então, não ficassem confusos em como essa união dos crentes acontece, João diz aqui que o resultado dela é uma atuação das três pessoas da Trindade. João diz aqui no 4,13 que é a dádiva do Espírito. Depois, no 4, 14 e 15, a obra do Filho. E no 4,16, nós vemos que é fruto do amor do Pai. Nós vemos, então, de forma aqui que o João vem ensinando, que a Trindade, o Deus triuno, opera esse trabalhar em nós. E é sobre isso que João, então, ensina nessa passagem, sobre permanecer. Aqui tem um ensino de Augusto Nicodemos, que eu faço questão de citar para os irmãos, sobre essa importância do permanecer. Ele diz assim, permanecer é a relação estável e permanente entre os dois. Isso é expresso pela ideia de um estar no outro, como se um fosse o hospedeiro do outro. Deus está no crente e o crente está em Deus. Isso não significa que a natureza humana se funde com a divina e o crente se torna Deus, conforme algumas seitas ensinam. Não é que nós nos tornamos Deus, claro que não. Nós somos sempre criaturas, mas nós estamos em Cristo. A morte de Cristo é substitutiva e inclusiva para nós. Então, a permanência de Deus no crente significa a sua presença constante nele, apesar de sua natureza pecaminosa. Nós ainda lutamos com o pecado, nós ainda não estamos totalmente libertos do pecado, mas estamos libertos do poder do pecado. Ele já não tem mais domínio sobre nós. Então, a permanência do crente em Deus significa essa confiança continuada em Deus e as consequências que isso advém. Isso é estar em Cristo, é você continuar pela graça confiando no trabalhar dele, confiando e mantendo esse relacionamento pela palavra, com uma vida de oração, usando os meios de graças, a leitura bíblica, a oração, a reunião da igreja. Então, nós podemos ver que essa relação de permanência mútua expressa ricamente tudo que está contido na salvação. É o amor pela palavra, é a vida de oração, é a comunhão da igreja, e isso prova, isso é uma evidência de que nós estamos em Cristo, quando nós queremos nos alimentar da palavra dele, quando nós queremos conversar com ele através da oração, e quando nós queremos relacionar com os filhos dele, que são os nossos irmãos, se nós somos cristãos. Então, dos versos 13 ao verso 16, João vem trabalhando isso. As duas sessões anteriores foram exortações. 1 João 4, de 1 a 6, é uma admoestação a não crer em qualquer espírito, que nós falamos que é o teste doutrinário, para nós não sermos ingênuos, acreditar em tudo que se ouve. Já falamos isso no estudo passado.
não acreditar em tudo que se diz cristão, em todo mundo que se diz pastor, em todo mundo que abre a Bíblia para falar alguma coisa. Não acredite nisso. Confira com as Escrituras. Conheça a palavra de Deus com fidelidade para você poder combater as heresias. E no capítulo 4, de 7 a 12, então João vem fazendo um apelo para nós amarmos os irmãos. Se nós passamos no teste doutrinário que o João falou, então nós também vamos agora amar os irmãos. Não é apenas um relacionamento doutrinário que eu tenho com Deus. Não é apenas um conceito entre eu e Deus, mas isso se expressa na minha comunhão com os cristãos. Então, essas duas provas de fé agora são aplicadas mais pessoalmente, não em exortações, mas em afirmação. João está querendo deixar eles seguros de que eles são filhos de Deus, de que eles têm a vida eterna por causa de Cristo. O fato de Deus ter enviado o seu Filho é a maior prova, é a prova mais suprema e evidente do amor de Deus e da inspiração do nosso amor. É por causa de Cristo nos amou, nós vimos aqui que Deus é a fonte do amor, Ele nos amou primeiro, que nós podemos amar as pessoas. Então agora, a capacidade para crer e a capacidade para amar estão totalmente atribuídas ao Espírito Santo. É o que o João fala aqui no verso 13. Nisto nós conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e nos deu o seu Espírito. O Espírito de Deus está em todo cristão. Não existe cristão verdadeiramente regenerado que não tenha a habitação do Espírito Santo. Não existe um verdadeiro cristão que ainda não tenha o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de Deus que nos garante que nós somos cristãos e que nos guia a toda a verdade, que nos revela a verdade, que nos convence do pecado. Então, isso, o Espírito Santo testifica em nós, Paulo fala isso em Romanos, que nós somos filhos de Deus. Então, por 3 vezes é mencionado nessa passagem o fato de Deus permanecer em nós e nós nele, e a primeira evidência, a primeira certeza de que isso nos foi dado pelo Espírito que habita em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. John Stott também tem uma expressão muito boa que nos ajuda a entender. Ele diz assim: dessas 3 provas do permanecer de Deus, as últimas são desenvolvimento da primeira. É pelo Espírito que vimos a confessar a Jesus, a divindade de Jesus. 1 João 4, 1 a 3. E é pelo mesmo Espírito que somos capacitados a amar. Ou seja, é por causa do Espírito de Deus que nós podemos crer na verdade e não crer na mentira. É por causa do Espírito de Deus que nos convence da verdade, que nós cremos na verdade. É pela habitação do Espírito em nós que nós temos condições e capacidades de amar uns aos outros. E é pela habitação do Espírito Santo que nós teremos e teremos no dia final confiança no dia do juízo. Porque o Espírito de Deus é quem persevera, é quem nos guia, é quem nos convence de toda a verdade. Por isso a ênfase no verso 13 está lá no Espírito que Ele nos deu, a dádiva do Espírito. John Stott também conclui então dizendo assim, que nós sabemos que permanecemos em Deus e Deus em nós, porque Ele nos deu do seu Espírito, que é o verso 13. E sabemos que Ele nos deu do seu Espírito porque viemos a confessar a Jesus, o Filho de Deus, e também a permanecermos no amor. Veja, tudo isso é fruto do Espírito Santo de Deus habitando em nós. O fato de nós confessarmos a Jesus é somente pelo Espírito de Deus. Ninguém que é habitado pelo Espírito de Deus, ninguém que é regenerado, confessa de coração, não apenas da boca para fora, não apenas falar palavras decoradas ou sem uma realidade interior, mas uma confissão que tem uma realidade, que é uma fé genuína, é só pelo Espírito de Deus. E nós só permanecemos nesse amor a Deus e uns aos outros também pela habitação do Espírito de Deus e pela capacidade que o Espírito de Deus concede a nós, essa comunhão. Então, os verdadeiros crentes já estão em Deus e Deus já está neles. Isso se pode perceber pela dádiva do Espírito, conforme Paulo fala em Romanos 8, 13. João também ensina sobre a habitação do Espírito Santo que veio habitar definitivamente no crente no momento da regeneração. Não existe cristão sem o Espírito Santo, já falamos sobre isso. John Gill também diz que João não se refere à essência e à natureza do Espírito, que é a mesma do Pai e do Filho, senão, portanto, incomunicável. João não se refere à essência e à natureza do Espírito. É isso que John Gill nos ensina. E como temos conhecimento da presença de Deus em nós? Como é que eu e você podemos saber que nós estamos em Deus, em Cristo, e Ele está em nós? Para não ser algo subjetivo, porque não é subjetivo, é objetivo, como que nós podemos ter algumas evidências práticas, algumas evidências bíblicas de que isso acontece conosco? A primeira, do testemunho interno do Espírito ao nosso próprio Espírito. Paulo fala isso em Romanos 8,16, 2 Coríntios 1,22 e Efésios 1,13. O Espírito de Deus testifica em nós
que nós somos filhos de Deus. Também por meio das suas operações, como a iluminação para conhecermos a verdade. Pessoas sem o Espírito Santo leem a palavra, mas não compreendem as verdades espirituais ali ensinadas. O Espírito não age sozinho, mas sim em conjunto com o Pai e com o Filho. A Trindade participa da obra da salvação. Esses dias, conversando com os irmãos, e uma pessoa falou assim para mim: pastor, como que eu posso saber que o Espírito de Deus habita em mim, que eu sou cristã? E eu falei assim: você crê em Jesus conforme a Bíblia descreve? Não esse Jesus inventado, mas esse Jesus Senhor e Salvador, único e suficiente. Ela falou assim: sim, eu creio. Quando você lê a palavra de Deus, você consegue ver nela o amor de Deus, a perfeição de Deus, o seu pecado, você consegue ver ali a necessidade que você tem de Cristo, de arrependimento, que isso só é possível pela graça de Deus? Você consegue compreender as verdades espirituais? Sim, eu tenho compreendido. Então isso é uma evidência bíblica de que o Espírito habita em você. Porque se não for pelo Espírito, ninguém compreende essas coisas. E também pelo fruto que o Espírito produz em nós. Gálatas, lá Paulo fala em Gálatas que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se essas coisas estão aparecendo nas nossas vidas, ainda que frutos pequenos, é verdade. Mas nós podemos ver que se o Espírito Santo habita em nós, esse fruto do Espírito, que se revela nesses vários aspectos, eles começam a aparecer em nossa vida, nos nossos relacionamentos. Isso é fruto da graça de Deus. Então, essa fé é a fé no Cristo verdadeiro, não é a fé naquele Jesus mestre, Jesus um bom líder, mas é no Jesus Filho de Deus, o Cristo, o ungido de Deus. É isso que João aqui nos ensina. Então, nós vemos agora no verso 14, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Esse é um outro aspecto. E nós temos visto que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Você tem percebido isso, que Jesus é o Salvador? Que Jesus foi enviado com essa finalidade, que Jesus foi enviado para salvar o mundo, mas ele vai voltar à segunda vinda como juiz. Ele veio como Salvador e voltará como justo juiz. E nesse período aqui, Deus tem dado graça a muitas pessoas, a mim e a você, eu oro por isso, para que você também creia nesse Jesus como Salvador do mundo e que ele virá como juiz. Então, no verso 15, continuando, João diz assim, agora um teste. João diz, ele volta, parece que num teste doutrinário aqui, para que nós não sejamos enganados por uma fé falsa. João diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Por que João está sempre enfatizando Jesus como Filho de Deus? Nós já temos falado isso, porque os gnósticos, eles ensinavam a mentira de que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus não veio encarnado, que não era uma pessoa, que se você apertasse no braço de Jesus, você não sentiria matéria-prima ali. E João está falando, é verdade, porque eu vi, ele começa a carta dele dando esse testemunho. Então, João fala aqui, aquele que confessar que esse Jesus é o Filho de Deus, é ele que é o prometido desde o Antigo Testamento, o Filho de Deus que viria, se encarnava por amor a nós, por obediência ao Pai, viesse a esse mundo para nos salvar. Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Simon Kistemaker, no comentário lá, ele traz uma palavra interessante, porque se você perguntar para as pessoas hoje, quem é Jesus Cristo? Cada um vai tentar fazer uma definição própria, e todos vão errar se partir da definição própria. Nós precisamos entender, pela graça de Deus, quem é Jesus através da Bíblia. Então, ele nos ajuda dizendo o seguinte: a palavra Jesus engloba toda a história de Jesus, do seu nascimento até a sua ascensão e sua presença à destra do Pai. O termo Filho de Deus tem suas origens na profecia do Antigo Testamento, como, por exemplo, 2 Samuel 7,14 e Salmo 2,7, que foram cumpridas com a vinda de Jesus. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus expressa sua humanidade e sua divindade. Além disso, exclui todos aqueles que negam que Jesus é o Filho de Deus, conforme João 2,23, 5, 10 e 12, como sendo pessoas que não têm comunhão com Deus. Fecha aspas. O que esse irmão está nos ensinando? Que apenas dizer eu conheço Jesus não é suficiente, porque elas podem estar com um conceito errado de Jesus. Então, Jesus envolve aquilo que a própria palavra de Deus descreve de quem ele é. É esse Jesus bíblico que nós precisamos crer. Então, não é uma confissão superficial, da boca para fora.
em momentos, às vezes, de profunda angústia, você apenas repetir sem conhecimento ou sem fé. Porque tudo que não provém de fé não agrada a Deus. Então, a confissão da divindade de Cristo, quando é real e verdadeira, ela vem sempre acompanhada por uma vida de obediência. Se você quer saber se aquela pessoa que confessou a Cristo, ela confessou de coração, é uma realidade, isso vai ser visto na vida de obediência dela à palavra de Deus. Ela não vai apenas dizer que Jesus é Deus, que Jesus é o Cristo, que ela acredita em Jesus e vai continuar vivendo do jeito que ela estava. A própria evidência de eu confessar a Jesus inclui obediência a Ele, inclui um coração cada vez mais rendido a Ele, que vai ter prazer na palavra, que vai ter prazer na oração, na vida da igreja. Tudo isso está implícito nessa confissão sobre Jesus. Então, nós vemos aqui na continuidade, no verso 16, diz: e nós conhecemos e cremos o amor de Deus, que o amor que Deus nos tem. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O que João está ensinando aqui? Que outra evidência é que assim como para João os demais apóstolos foi dado esse conhecimento pelo Espírito Santo, enquanto andavam com Deus após a sua morte e ressurreição, quando receberam o Espírito. Essa é outra evidência. Não somente pelo Espírito que se pode conhecer e crer, é somente pelo Espírito que se pode crer e conhecer no amor de Deus. É somente pelo atuar, pelo agir do Espírito Santo de Deus em nós que isso é possível, como vemos lá em 1 Coríntios 2, de 9 a 13. Uma coisa é conhecer e crer sobre o amor, a respeito disso. Outra coisa é você crer no próprio amor que é Deus, que é ao enviar o seu Filho. O único modo de amar, o único modo de crer é permanecer em Deus e Deus em nós. Esse permanecer é divino, é isso que nos possibilita a continuar amando, a continuar crendo. São seu fruto, portanto, a prova que aquele que permanece no amor está permanecendo em Deus. Então, João aqui ele fala que crer e amar são uma prova de que o Espírito de Deus está em ação em nós. Crer e amar são duas provas de que o Espírito de Deus habita em nós. Isso você pode fazer o teste aí onde você está, ouvindo aqui ou ouvindo pela internet. Você tem cada dia mais crido na pessoa de Cristo? Jesus tem cada vez mais sido Deus encarnado, o Senhor que veio a esse mundo, que morreu e ressuscitou e voltará como juiz? E com isso você tem conseguido, pela graça de Deus, amar mais a Ele e aos irmãos? Amar a sua palavra? São evidências que nós temos que ver em nossas próprias vidas. E João diz que conhecer e crer, que é confiar, são coisas que andam juntas. Se eu creio, eu estou confiando cada dia mais. E se eu confio, é porque eu estou crendo cada dia mais pela graça de Deus. Um outro irmão do passado diz assim, que o crescimento no conhecimento e o crescimento na fé agem e reagem um ao outro. É muito interessante isso. O crescimento no conhecimento e o crescimento na fé agem e reagem um em relação ao outro. Ou seja, não é apenas saber sobre, é relacionar com Cristo. O cristianismo não é você ter um monte de informações na sua cabeça. É claro que a fé cristã é racional, a fé cristã é histórica, nós conhecemos os fatos, nós estudamos a palavra, nós temos documentos, mas você pode saber muito a respeito de Cristo e não crer nele, e não relacionar com ele como filho, e não crer nele como Deus encarnado. É isso que João está nos ensinando. Então, agora, nós vamos ver algumas evidências, né? Se nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós, algumas evidências de viver em amor que estão nos versos 17 a 21. João diz assim, nisto é em nós, é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós seremos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado. Então, João vem falando aqui, nisto é aperfeiçoado. O que é aperfeiçoado? É um amor que vai se tornando mais maduro, mais pleno, mais completo, mais bíblico. E o João disse que esse amor, João vem trabalhando, que esse amor de Deus em nós vai nos fazendo amá-lo também cada vez de forma mais madura, mais bíblica, mais profunda. Nós estamos sendo cada vez mais rendidos a esse amor, reagindo a esse amor primeiro de Deus por nós. Que nosso amor é sempre uma reação, sempre é uma resposta segunda ao ato primeiro de Deus. Então, João está falando que quando esse amor está sendo aperfeiçoado, está aumentando, uma evidência clara é que nós vamos ter confiança no dia do juízo. Você já imaginou no dia do juízo de Deus? No dia que Jesus vier julgar esse mundo como juiz absoluto, todo joelho vai se dobrar.
Nem todos vão confessar para crer, mas todos vão reconhecer que Jesus é o Senhor. E vão tremer. E vão ver a incredulidade deles no que vai resultar. Mas nós, unicamente pela graça de Deus, nós vamos ter confiança nesse dia. Não confiança em nós mesmos, meus irmãos. Não é confiança na minha fé, não é confiança na minha conduta, não é confiança na minha capacidade. Se eu olhar para mim mesmo, se você olhar para você mesmo, nós fracassamos totalmente. É confiança no amor de Deus por nós, na fé que é dom de Deus que habita em nós, confiança de que Ele nunca nos abandonará, confiança que Ele estará conosco todos os dias e que no dia do juízo Ele não vai nos abandonar. Esse amor que nós vai ter confiança no dia do juízo. Eu fico imaginando se nós estivéssemos num banco como réus, num pior tribunal humano, e nós estivermos ali sentados, só que nós já soubéssemos, as pessoas vão nos acusar, só que alguém já pagou a minha dívida aqui e eu estou absolvido. Eu vou para esse julgamento absolvido. Eu vou para esse julgamento sabendo que eu não vou ser condenado, mas não porque eu mereço a liberdade, mas porque alguém pagou por mim. Isso é um exemplo muito pobre diante da realidade espiritual que vai acontecer. Quando nós estivermos diante do juízo final, no dia do juízo, nós vamos estar confiantes porque nós confiamos no Salvador, porque nós confiamos em Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que deu a sua vida por nós, e a nossa salvação foi garantida por Ele e é preservada por Ele, e a nossa confiança está na pessoa dEle. Então, é uma confiança piedosa, é uma confiança humilde, é uma confiança quebrantada, de reconhecermos que se dependesse de nós, nós estaremos arruinados para sempre, mas que unicamente por causa de Cristo, então nós temos essa confiança piedosa no que Jesus fez por nós. E essa confiança nos vai fazer no dia do juízo, e ela já também habita em nós agora. Nós podemos ter essa confiança diante de acusações, diante de medos, diante de angústia, nós podemos já desfrutar dessa confiança de que Deus é por nós. Quem será contra nós? Paulo fala isso em Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma confiança no que Deus fez por nós. Nada pode nos separar do amor de Deus e nada vai nos separar do amor de Deus no dia do juízo, porque Jesus mesmo é o nosso advogado, é o Deus que nos salvou. E no verso 18, então, diz que no amor não existe medo, antes o amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, e logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então nós vemos que o primeiro benefício espiritual é que nós vamos ter confiança no dia do juízo. Confiança no dia do juízo é o máximo de confiança que alguém pode ter, diz D.A. Carson. O máximo de confiança que nós cristãos podemos ter é no dia do juízo nós confiarmos que nós estaremos com Ele eternamente. O segundo benefício é no verso 18. No amor não existe medo, o perfeito amor lança fora o medo. Assim como a fé vai eliminando a dúvida, cada vez que Deus vai crescendo essa fé em mim pela palavra, vai eliminando dúvidas a respeito da veracidade de Jesus, da inerrância da sua palavra, também o amor de Deus vai lançando os medos do nosso coração. A fé verdadeira ela vai eliminando, ela vai purificando medos e incredulidades em nós. O medo vai sendo lançado fora progressivamente. Nós lutamos contra alguns medos? Ainda lutamos, porque ainda lutamos contra a ação do pecado. Mas, à medida que nós crescemos em Cristo, então, esses medos e essas incredulidades vão sendo lançados fora. É o segundo benefício. Não mais, cada vez menos incredulidade, cada vez menos medo, cada vez maior confiança na obra de Cristo por nós. E no verso 19 diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós sabemos que o nosso amor é uma resposta de Deus. O amor não é uma obra minha. Eu não sou salvo porque eu amo a Deus. Eu sou salvo porque, pela graça. Eu estava morto. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas Deus nos deu vida. Paulo fala isso em Efésios 2. Pela graça sois salvo, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, nós vemos que a salvação é pela graça e que nós o amamos porque Deus nos deu vida. Conforme Deus nos deu vida, nós podemos reagir a esse amor de Deus. O amor não partiu do meu e do seu coração. Não foi uma decisão nossa, não foi algo que eu acordei um dia e falei assim, agora eu vou amar a Deus a partir de hoje. Não foi isso que aconteceu. O meu coração apenas reage ao amor de Deus. E esse amor vai lançando fora o medo. Eu não tenho mais medo de Deus. Eu tenho reverência profunda a respeito de Deus.
Eu temo a Deus como Deus, juiz de toda a terra, mas eu não tenho medo, porque o medo é sinal de que alguém está devendo alguma coisa, e nós não estamos mais devendo. Paulo fala lá em Colossenses 2 que foi rasgada a nota promissória de dívida que era contra nós. Então nós não temos mais dívida contra Deus, mas nós temos uma reverência profunda que nos faz viver de joelhos quebrantados, adorando a Ele. Mas o medo nos afasta dele. Você não anda perto de quem você tem medo. Você não quer ter relacionamento com quem você tem medo. Mas você quer ter relacionamento com quem você ama, com quem você reverencia. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais o amamos, mais os medos vão sendo lançados fora de nós. E esse amor, então, de Deus derramado em nosso coração, ele é nutrido pela palavra. É uma planta, diz Spurgeon, não é uma planta que vai nutrir-se naturalmente no solo humano. O amor de Deus derramado em nós, ele é nutrido, ele é crescido, ele é fortificado quando nós o alimentamos pela palavra de Deus, pela oração, pela vida da igreja. E é esse, o adubo, vamos dizer assim, que vai fazer com que esse amor de Deus em nós cresça e nos faça amá-lo mais, e nos faça amar mais as pessoas. E no verso 20, nós vemos que se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aqui João já tinha falado sobre isso. Pessoas que ficam falando que eu amo a Deus, mas têm uma vida de ódio. Odeio o marido odeia a esposa, pais odeiam filhos, filhos odeiam pais, irmão odeia irmão. Seja lá o ódio para quem for. O ódio não é uma evidência que nós estamos em Cristo. O ódio é uma evidência que nós ainda estamos no pecado. Por isso que se eu digo que eu amo a Deus, uma evidência que eu digo que eu amo a Deus é que eu tenho amado as pessoas. Eu tenho amado o próximo, por causa do amor de Deus em nós. Com dificuldade, claro, meus irmãos, todos nós temos dificuldades de amar. Mas quanto mais eu percebo como eu não era amável, como Deus me amou unilateralmente, como Deus me amou mesmo sendo pecador, mais eu vou entendendo esse amor de Deus e Deus vai me capacitando a amá-lo também. Então, o amor pelos irmãos é um reflexo desse amor por Deus. Não tente começar pelo amor aos irmãos. Comece pedindo que Deus te dê um coração que o ame cada dia mais. Que o ame cada dia mais. Porque se você amar a Cristo acima de todas as coisas, você amar a Deus, você e eu vamos ser capacitados a amar as pessoas. Não amar do jeito que nós gostaríamos que elas fossem, mas do jeito que elas são, porque é assim que elas nos amam também. Todos nós estamos sendo trabalhados por Deus. Todos nós precisamos aprender a amar as pessoas e aprendermos a sermos amados. Então, Carson também diz que afirmar o amor pelo invisível, ou seja, eu só amo a Deus, mas não amo os irmãos. Se eu afirmo meu amor pelo invisível, que nós não podemos ver Deus, enquanto não se ama o visível, que são os irmãos, é entrar no mundo de fantasia, no domínio da fantasia. Isso é uma religiosidade hipócrita, um relacionamento entre eu e Deus só. Não, se eu estou relacionando bem com Deus, eu vou aprender a relacionar com as pessoas, a começar pela minha própria família, na minha própria casa, se estender para a vida da igreja e para a vida da sociedade, tudo isso com a graça de Deus. Não tem como eu separar amor de Deus e amor aos irmãos. Não tem como, a Bíblia não separa, eu não posso fazer isso. Então diz que não pode amar a Deus a quem não vê. E no verso 21, para terminar, diz, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Não é uma sugestão. Deus não está falando, pode me amar, ok, mas seria muito bom também se você amasse o irmão. Não é uma sugestão. Deus está falando assim, olha aqui, aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou seja, se você ama a Deus, você vai amar o seu irmão. Se eu amo a Deus, eu vou aprender a amar os nossos irmãos. João nos lembra que isso é um mandamento e não uma sugestão. Então, para nós fazermos umas conclusões práticas aqui. Você tem certeza de que permanece em Deus, que você permanece em Deus e Deus em você? Como que você pode ver isso? Pelo seu amor a Deus, o Espírito Santo testifica no seu espírito, dentro de você, que você é filho de Deus, algo que ninguém pode roubar. Você começa a ter amor pela palavra, você começa a compreender a verdade das Escrituras e aplicar primeiro para a sua vida, não para a vida dos outros. A religiosidade faz você ler a Bíblia para os outros, para o seu cônjuge, para o seu filho, para alguém, mas a Bíblia é como um espelho, que ela mostra o meu pecado. E eu começo, então, pela graça de Deus, a confessar pecados, a pedir graça de Deus, a compreender isso. Outra evidência, o fruto do Espírito começa a aparecer nas nossas vidas, amor, alegria, paz, domínio próprio. Tudo isso começa a aparecer nos nossos relacionamentos. E são evidências bíblicas de que nós estamos em Deus e Deus está em nós. E, principalmente,
nós já mantemos uma confiança de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem doença, nem morte, nem perseguição, nada, Paulo diz isso, pode nos separar do amor de Deus. Isso é uma confiança que Deus mesmo dá em nosso coração. E essa confiança vai crescendo, 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 e no dia do juízo ela vai estar de modo mais pleno, unicamente confiante na obra de Cristo, não nada em nós, mas unicamente na obra perfeita de Cristo que Ele fez por nós. Amém? Que essa seja uma verdade na minha e na sua vida, que Deus nos abençoe e que nós aprendamos a cultivar essa confiança na obra e no sacrifício de Cristo, todos os dias, pela uma vida de leitura da palavra, de meditação, de oração, para que ela vá crescendo e no dia do juízo essa confiança esteja plena. Nós confiamos unicamente no sacrifício de Cristo. Que Deus nos abençoe.